O sistema operacional ele possui alguns escalonadores que vão auxiliar tanto na mudança de estado dos processos quanto na alocação e desalocação de processos na memória. Então, o primeiro escalonador que ele tem é o escalonador de longo prazo ou de jobs. Então, a gente viu que quando temos suporte de memória virtual, a gente pode estar alocando um processo para o disco. E aí, para ele voltar novamente para a memória principal, a gente vai ter o escalonador de longo prazo. Ele vai ser responsável de determinar quais processos no disco vão voltar para o estado de prontos residente, para o estado de prontos na memória principal. A gente vai ter um outro escalonador, que é o escalonador de curto prazo, ou de CPU, que ele vai ser responsável pela mudança de estados de processos que estão residentes, que estão na memória principal. Ele vai estar mudando do estado de pronto para execução, execução para pronto e execução para estado de espera. Ele é o que está rodando a todo tempo, colocando algum processo para executar. E o último escalonador que a gente tem é o escalonador de médio prazo, que ele é utilizado quando a gente coloca um programa para executar. Sempre quando a gente inicializa a execução do programa, a gente vai criar um processo associado a ele na memória principal. E aí, nesse momento, se a memória estiver cheia, ele vai ser responsável de determinar quais processos na memória principal vão ser alocados no disco. Então, o escalonador de médio prazo é o loader que a gente viu nas aulas anteriores. Eles também são normalmente utilizados em sistemas de tempo real. Quando você tem um processo muito tempo no estado de pronto, você vai copiando ele no disco ou vai desalocando ele para que você consiga ter espaço para alocar novos processos que precisam executar de maneira bem rápida. Então aqui a gente vai ter uma ilustração de como que é o funcionamento do escalonador. Então todo processo que é criado, ele vai para a fila de prontos e aí depois, em determinado momento, ele vai ser escalonado para utilizar a CPU através do escalonador de curto prazo. E aí, depois que ele está executando, ele pode ir até o final, né, onde ele vai finalizar sua execução, até executar a última instrução do programa, ou pode acontecer as seguintes situações. Ele pode precisar solicitar a requisição de um dispositivo de entrada e saída, então nesse momento ele vai mudar para o estado em espera, e ele vai estar na fila de I/O, ou seja, ele vai estar esperando a conclusão do dispositivo de entrada e saída. Depois que finaliza a conclusão, ele volta aqui novamente para a fila de prontos. Outra situação que pode ocorrer é quando o processo está executando e aí o tempo expirou. Alguns algoritmos de escalonamento, ele reserva um determinado intervalo de tempo que cada processo ele pode executar. Acabou esse intervalo, ele vai colocar o processo na fila de prontos, de forma que um outro processo tenha a oportunidade de executar também esse intervalo de tempo. Então essa é uma outra situação que o escalonador de curto prazo ele costuma executar. Outra situação que pode ocorrer é se ele gerar um filho, ou seja, se o processo ele criar um outro processo. Então, todo processo que começa a executar o programa, ele recebe o nome de processo pai. E a partir dele, ele pode criar outros processos. E esses processos recebem o nome de processo filho. Então, no momento que o processo filho é criado, o filho ele precisa ser executado até que o pai ele volte à sua execução. E aí depois ele volta aqui para a fila de prontos para ser escalonado novamente. Tá? Então essa aqui é outra situação para o processo voltar para a fila de prontos. E a última situação que a gente viu é quando ocorre uma interrupção. Então o processo está executando, teve uma interrupção, então o sistema operacional vai alocar ele novamente para a fila de prontos até que essa interrupção seja atendida. E aí a gente pode ter a introdução do escalonador de médio prazo. É quando o processo está muito tempo aqui na fila de prontos e aí você precisa alocar um novo processo, só que a memória principal ela está cheia. Então, para que isso não aconteça, o escalonador de médio prazo ele sempre vai estar evitando que a memória fique cheia. Então, ele vai estar selecionando alguns processos na lista de pronto ou na lista de espera e ele vai estar armazenando no disco. E aí a gente pode ter, por exemplo, os processos que eles já começaram a sua execução parcialmente, voltaram para a fila de prontos e depois foram copiados para o disco. E aí no momento que o processo está armazenado no disco, para ele voltar novamente para a memória principal, a gente vai estar utilizando o escalonador de longo prazo. Ele vai estar selecionando esses processos no disco e vai fazer a reintrodução dele na fila de prontos na memória principal. Então aqui a gente tem resumido como que seria a utilização dos três tipos de escalonadores que a gente viu até agora. Então aqui a gente viu como é que seria a utilização desses três escalonadores do sistema operacional.